Bem-vindos, amigos, a este Floripa em Foco especial para falarmos de espiritualidade e cibernética, vamos dizer assim. Conosco no estúdio, um convidado muito especial, o Tadani Cargnin dos Santos. Muito obrigado pela presença, Tadani, bem-vindo. Obrigado, Silvio, é um prazer estar aqui na TV, no Floripa em Foco, para compartilhar algumas experiências e conhecimentos com vocês. Obrigado pela presença, ainda mais que você já está de viagem marcada, né? Já estou. Ainda hoje para retornar para a Índia. Retornando ao lar, né? lar. Depois de uma estada ao Brasil. Na verdade, o lar eu vejo como esse planeta, né? Essa uma família é a aldeia. humanidade, né? Afinal de contas, somos todos humanos, né? E você trabalha na IBM e mesmo viajando não deixou de trabalhar, você trabalha online sempre? Hoje em dia uma das características muito comuns das empresas de tecnologias é essa flexibilidade no trabalho, né? As pessoas, a IBM principalmente, ela tem uma política muito forte, né? A pessoa, ela chega no trabalho a hora que ela deseja, ela sai a hora que ela deseja, né? Muitas pessoas trabalham, na verdade, em casa, não vão ao escritório, né? Porque as empresas chegaram... Qual é o principal ativo das empresas, né? É o conhecimento e a proatividade e a atitude dos seus colaboradores, né? Então, e para que essa pessoa expresse isso de uma maneira mais intensa, livre e leve, é muito mais fácil a empresa se adequar à personalidade, ao estilo de vida dessa pessoa, do que a pessoa entrar num sistema padronizado onde muitas vezes pode cercear toda essa capacidade criativa, né? Se limitar. Então, o foco hoje é o bem-estar do ser humano, dá para dizer, no mercado do trabalho, produzir, no mundo do trabalho? Eu acredito que o objetivo, Silvio, é produzir um ambiente propício, favorável, para que a pessoa possa expressar o melhor de si, né? Para que ela sinta, não que ela não tenha pressão, né? Porque existe uma certa pressão por prazos, né? E realizar algumas coisas que é natural em qualquer etapa da nossa vida, até nos nossos processos de amadurecimento, às vezes, né? A pressão é muito grande. Quando a gente é criança, se torna adolescente, né? Existe uma pressão para que uma certa mudança de comportamento aconteça, né? E às vezes é quase que natural, né? Quando somos crianças, a gente se extasia com um balão, né? Mas quando somos adolescentes, a gente olha aquele balão e fala, que coisa bem sem graça, né? A criança chora quando o balão estoura, né? O adolescente, né? Mas aí a gente cresce e continua chorando porque a gente acha que existem outros balões. Né? Certo. Então o objetivo das empresas é esse, né? Ele criar um ambiente favorável para que cada indivíduo consiga produzir o máximo da sua capacidade. Né? A IBM toda opera dessa forma, Tadani? Predominantemente, né? Porque existem áreas, por exemplo, de suporte técnico, né? Suporte técnico, a pessoa tem que estar lá de uma hora X a uma hora Y, né? Porque existem clientes fazendo chamadas, tem que responder e-mail. A IBM também fabrica ainda, né? Alguns servidores, né? Hardware. Então, a estrutura é diferente, né? Sim. Mas para as pessoas que estão na área de software, né, que é programação, é teste, analista de sistema, arquiteto de sistema, é muito flexível. Né? Que nem o Google, né? Diz que o Google trabalha dessa forma também. Todas as empresas, né? Apple, Microsoft. As de ponta já estão adotando isso. Legal. Que se espalhe, né? Oxalá. Tadani, um tempo atrás veio um pesquisador português num evento aqui em Floripa que era Business Intelligence, eu acho que é. E ele falou que daqui a 10 ou 15 anos vai haver uma singularidade na informática. Vai chegar a um ponto de desenvolvimento que não dá para prever o que vai sair dali. Você concorda com isso? Acha que a gente está à beira de uma grande evolução, do salto quântico na informática? Eu acredito que a gente está num salto quântico holístico nos últimos 50, 60 anos, né? Se a gente analisa como que era o padrão de comportamento e percepção de vida na década de 40,
E o que aconteceu, né? Década de 50 vem revolução cultural, década de 60 vem revolução feminista, vem revolução ambiental, década de 70 já entra a tecnologia de uma maneira muito forte, né? 80, aquele mundo dual da Guerra Fria desaparece, década de 90 a tecnologia entra com uma força enorme, desmoronando, né, as fronteiras geográficas entre países, né, as fronteiras ideológicas, né. Então nós estamos num salto, uma revolução espiritual muito grande que aconteceu, que vem acontecendo desde a década de 70, 80, né. Já são quase 50 anos, né. E a tecnologia sobre a parte operacional específica, né, quando eu estava na universidade, para poder acessar e-mail, tu tinha que fazer uma programação, né? Tinha que programar como tu entrar nos teus e-mails, né? E hoje em dia não, hoje em dia é muito fácil, tem no teu telefone celular, é tudo intuitivo, é tudo acessível, né? E avança muito mais rapidamente, exponencialmente. Exponencialmente, né? Então as revoluções e as inovações, né? Por toda essa infraestrutura que está sendo preparada, né? Hoje em dia a maioria das empresas estão trabalhando com cloud, né? Nuvens. Antigamente, se tu tinha uma empresa grande, tu tinha que ter o teu departamento de tecnologia de informação, com 2, 3, 4 funcionários, né? Servidores, tudo à tua disposição, se algo acontecia, aquela pessoa que tinha que estar ali. Hoje em dia não, hoje em dia tem alguém fazendo isso para ti. Online. Online, e tu se preocupa com o teu core business, né? Com a base do teu negócio, né? E daí agora voltando a essa área da inovação e tecnologia, acredito que ela tem muito a ver com as tecnologias disponíveis, elas estão dando vazão à criatividade humana, né? A gente pode simular várias coisas hoje em dia online, né? E testar e ver se é possível, quais são os impactos, que dimensão, aonde, como, quando, porquê, né? Então isso nos possibilita criar cenários e ver, é possível, sim, é possível, vamos, né? Hoje em dia eles têm aqueles Internet of Things, né? Como a internet vai interagir com o nosso dia a dia, né? Sim. Integrar tudo, né? Integrar carro, casa, celular, escola. Ela não limitou seu crescimento ainda. Ela não limitou, Se é que tem um limite, né? Se é que tem um limite. O limite sempre é a imaginação e a criatividade humana, né? Certo. Claro que hoje em dia a gente tem muito na área de inteligência artificial, né? Sim. Talvez seja esse o grande salto que venha, né? Nanotecnologia, inteligência artificial, robótica. A IBM tem um sistema, chama-se Watson, né? Que é de inteligência artificial. E ele trabalha em várias áreas, né? Na área financeira, principalmente na área de saúde, né? O que acontece na área de saúde? A pessoa tem um problema, ela vai no médico, aí o médico vai fazendo alguns testes, né? Para dizer, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Só que a capacidade dele, tanto de tempo quanto de conhecimento, é limitada. Então esses aplicativos, hoje em dia, eles podem fazer uma análise de tudo que está disponível em todas as bibliotecas do mundo, né? E tentar ver, esse é o caso, essa pessoa, esse é o histórico dela, qual é o tratamento mais adequado para essa pessoa, né? E aí tem exemplos de médicos que descobriram que aquela pessoa, na verdade, tinha uma doença rara, cujo tratamento era bem específico. E que se fosse proposto um tratamento diferente, essa pessoa poderia ter alguns problemas, principalmente com relação à vida, né? Então, essas tecnologias, elas estão favorecendo muito a melhora da nossa qualidade de vida, né? Muito bom, essas boas notícias, né? Com o Tadani Kargnin dos Santos, que atualmente é gerente de globalização da IBM na Índia. Já viveu em mais de 15 países, conhece mais de 40 países. Que maravilha, hein? Graduado em Administração de Empresas pela Federal de Santa Maria e também estudioso de Vedanta, e começou seus estudos no Ashram Dayananda, lá na Índia. O que é Vedanta, Tadani? Para o telespectador internauta compreender, basicamente. Vedanta é uma parte das escrituras sagradas hindus. As escrituras sagradas hindus são divididas em duas partes. Uma chama-se Karma Kanda e a outra chama-se Jnana Kanda. Que é o Karma? Karma Kanda está relacionado a toda essa nossa existência, toda essa nossa vida, né? Fases da vida, por exemplo, medicina, Ayurveda,
A parte física e espiritual, né? Yoga, asanas, a parte astrológica, que é Jyotish, né? Parte ritualística, hoje em dia existe ritual, podem ser feitos rituais para todas as coisas que a gente busca na vida, sim, né? Sim. A parte também religiosa, né? Ir aos templos, quais são os mantras, a parte, fala os estágios da nossa vida, o que a gente deveria fazer em cada um dos estágios da vida, certos comportamentos, né? Política, economia, tudo está compilado, né? E todos eles têm uma base chama-se o Dharma, né? Dharma, nesse caso, significa fazer o que é correto no momento adequado, né? Certo, para a sua evolução. Para a sua evolução e a evolução das pessoas ao teu redor, né? Mas saber o que é correto no momento adequado precisa de bastante conhecimento, né? Ter o discernimento e a capacidade de perceber as coisas e atuar naquela circunstância, né? E aí o outro lado chama-se Vedanta, né? Vedanta, ele fala sobre a revelação de toda essa manifestação sobre uma perspectiva não dual, né? O objetivo final, o objetivo inicial, meio e fim do Vedanta é revelar a essência una dessa manifestação, né? Então, numa aula de Vedanta, que basicamente são uns livros que chamam-se Upanishads, o objetivo único é revelar, né? Na verdade, não é revelar, eu acho que o objetivo principal é remover a ignorância que nos impede de perceber a natureza una, né? Porque uma vez que a ignorância é removida, o conhecimento vem, né? Aliás, e uma vez que o conhecimento aparece, a ignorância nunca mais vai voltar, né? Uma vez que a gente aprende 2 mais 2 é igual a 4, a pessoa pode falar 2 mais 3 é igual a 4. Não, é inaceitável, né? Porque contradiz a realidade, né? Então a magia do Vedanta é essa, né? E ele também, acho que resolve uma fórmula. Uma equação, na verdade, uma equação, né? O que é uma equação? Uma equação, por exemplo, pega uma criança de 5, 6 anos de idade e escreve 2 mais 3 é igual a 16 menos 11. Opa. Como assim? Num lado tu tem números apenas de um dígito e o sinal de adição. No outro tem 2 números de 2 dígitos e o sinal de subtração. Como que eles são iguais, né? O Vedanta faz isso também. Ele pega eu, indivíduo, né? Sou igual a Deus. Né? Olha, a ideia de Brahma, Atma, né? Mas para que essa equação seja resolvida, ele te explica o que é eu, Jiva, o indivíduo, né? O que é esse mundo, Jagat, esse mundo, esse cosmos, essa manifestação, né? E depois ele fala o que é Brahma, Atma, Deus, né? Para que, após entender cada uma das partes, ele vai te revelar. É isso, isso não é isso, não é isso, não é isso, portanto, é isso, né? Aí existem vários sistemas lógicos utilizados nos diferentes Upanishads, cujo objetivo é revelar a essência una da nossa manifestação. Somos uno com o universo, né? E a raça é uma só, o planeta, o todo é uno, né? A dualidade, que nem você falou no início, é que gera as diferenças, né? Aliás, geram as diferenças pregando a dualidade. Aí tem o inimigo, tem que... Enfim. Mas, Tadani, você é gaúcho de São Borja. Mas só um ponto, claro. Silvio, em relação ao teu comentário. A verdade, a gente não nega a existência da realidade, né? Até se a dualidade não existisse, nós não estaríamos conversando aqui, né? Ela pressupõe a existência do sujeito-objeto, né? Só que, quando questionada, né? Por exemplo, a realidade, qual é a realidade dessa xícara aqui, né? A gente pode dizer, essa xícara é real, ela tem uma forma, ela tem um tamanho, ela tem um nome, né? Sim. Mas como eu questiono ela, de que ela é feita, né? Ela é feita de cerâmica, né? Então, ela deixa de ser independente e ela passa a ter uma realidade dependente da cerâmica. Tu remove a cerâmica, onde está a xícara? A xícara desaparece, né? Então, esse processo de questionamento, ele te mostra a temporalidade e a efemeridade da dualidade. Mas ele não pode negar que ela não é existente, que ela é uma ilusão, que ela é uma falsidade. Na verdade, ela é super prática, né? Certo. Eu acredito que ela exista até para que a gente possa
amadurecer, nos melhorarmos, né? E realmente entender o conhecimento sobre a nossa essência, né? Que uma vez entendido esse conhecimento, a gente não vive mais na dualidade, né? Ou seja, e o corpo pereça, né? Enquanto o corpo existir aqui, existirá a dualidade. Mas no teu conhecimento, na tua capacidade cognitiva, tu sabe qual é o papel dela, né? Então ele te dá um certo desapego, um espaço para entender como a vida funciona. Né? Muito obrigado, né? Porque eu vi a dualidade como uma coisa essencialmente negativa, né? Que bom que vai além. Mas você é gaúcho de São Borja, mas já não é mais carnívoro, porque o Rio Grande do Sul e o churrasco andam junto com o chimarrão. Né? Você é vegetariano? Sou vegetariano faz 12 anos. Né? Qual que é a vantagem de ser vegetariano? Olha, Silvio, eu acho que... É muito mais saudável, né? Na verdade, o ser humano é movido por objetivos, né? Se a gente não tem um objetivo, a gente não sai da cama, né? A gente fica em casa, acorda ali, tá ali letárgico, não tem nada para fazer, não quero atingir nada, continua ali, né? No passado, eu fiz parte de uma sociedade mística que tinha um ritual. Para fazer parte daquele ritual, não podia tomar bebida alcoólica nem comer carne por um certo período de tempo. Esse foi o meu primeiro ímpeto, né? Como eu queria fazer parte, nunca fiz o ritual, saí da entidade, né? Depois que eu comecei a estudar Vedanta, que o vegetarianismo se tornou parte da minha vida, eu acho que eu tenho uma predisposição para ser vegetariano. As pessoas cada vez mais já vêm veganas, eu acho muito mais saudável, muito mais leve, muito mais rico, muito mais saboroso, né? E daí, no Vedanta, a gente trabalha muito o conceito de ahimsa. Ahimsa significa não violência. Contra os animais, né? Não violência com relação a tudo, né? Principalmente consigo mesmo. Começa em casa, né? Depois a gente expande, né? É mais difícil mudar a gente que mudar o mundo, né? Por isso que a gente está querendo sempre mudar o mundo, né? Então, por exemplo, se a gente estivesse num curral, né, e tentasse matar um animal, o animal tentaria se defender, né? E nos mataria para se defender e não sentiria remorso nenhum, porque aquilo é um instinto de sobrevivência, né? Então existe uma violência quando a gente está matando um animal, né? Aí as pessoas me perguntam, mas não existe isso quando tu está tirando uma planta? Naturalmente tu está causando um impacto ali, né? Mas é um impacto menor. Certo. Então tu tem uma vida onde tu tenta criar um distúrbio mínimo no ambiente onde tu estás vivendo, né? Sem contar hoje em dia, naturalmente, né, com os benefícios físicos, emocionais e psicológicos que eu acredito que advém do vegetarianismo. Né? E o consumo de carne já está cada vez mais comprovado, né, de que gera doenças, desequilíbrios. Eu acho que o consumo de carne, na verdade, é que antigamente os animais cresciam de uma maneira natural e orgânica, né? E era para sobrevivência daquela pequena comunidade, né? Hoje em dia nós temos essas fazendas, né? Onde os animais ficam confinados, né? E é muito químico para que o processo de engorda e crescimento seja muito mais rápido, né? Então, na verdade, ela é muito perigosa, na verdade, né? Para a nossa própria saúde, né? Então, os testes de longa duração dos transgênicos, os efeitos dos transgênicos sobre a saúde humana ainda não foram feitos. Ou se foram feitos, não estão sendo divulgados. Né? É sempre quando a gente foge da nossa própria natureza, né? O impacto, a gente sai do natural e vai para o químico, naturalmente vai influenciar a bioquímica estrutural do ser humano. Né? Por 5.000 anos comemos orgânicos e agora botar químicos. Teve um japonês que se deu ao trabalho de calcular quantas substâncias químicas a gente ingere por dia, substâncias químicas diferentes, desde o agrotóxico lá do pasto, até a vacina da vaca, até o conservante do leite. Ele calcula, Tadani, 500 substâncias diferentes a gente ingere por dia. Um cidadão, vamos dizer, urbanizado. Né? É de se pensar mesmo, né? Muito forte. Mas, Tadani, você falou aí da experiência de trabalho na IBM, das empresas de ponta, vamos chamar assim, né? Que procuram olhar mais para o ser humano, para o bem-estar dele, para a produtividade, para a criatividade. E você é uma pessoa muito espiritualizada.
você diria que a espiritualidade faz parte assim não do sucesso na vida, mas do bem viver hoje? Uma pessoa que desenvolva a sua espiritualidade tem mais chance de viver bem do que uma pessoa que não liga para isso? E que infelizmente ainda é a grande maioria, né? É cada vez menos, mas ainda eu acredito que a nossa natureza é divina. Somos poeira de estrelas. Somos poeiras de estrelas divinas, né? Na verdade, nós somos o todo, né? Mas como nós nos manifestamos nessa dualidade, acredito que, eventualmente, todo ser humano, ou durante toda a sua vida, né, ele está tentando entender quem sou eu, né? Por que eu estou aqui? Qual o objetivo dessa existência, né? Qual em algum momento da vida ele vai se perguntar isso. Na verdade, eu acredito que isso é intrínseco, esses questionamentos são intrínsecos à natureza pessoal. A pessoa pode escolher um estilo de vida onde ela consegue ignorar ou suprimir esses questionamentos por um longo período de tempo. Mas, eventualmente, ele volta, né? E, frequentemente, as pessoas se dão conta nas suas crises existenciais, né? A crise existencial não é um desconforto com o trabalho, com a família, com a sociedade. A crise existencial, ela nasce do fato de que a pessoa está em uma dissonância com a sua própria essência, né? E ela não entende qual é a sua própria essência. Quando a pessoa não entende quem ela é, fica muito difícil para ela centrar-se, né? Então, essa ideia claro, a gente também tem um processo de educação espírito-religiosa um pouco fragmentada, né? De que eu estou aqui, né? Deus está lá em cima. Existe uma ideia de divindade inatingível, inalcançável, sentado na sua cadeira, nos observando e frequentemente nos julgando, né? Claro que os livros sagrados, eles falam muito mais que isso, mas as pessoas não colocam muito tempo para entender. Isso é punitivo. Né? Ele punitivo, E o divino está dentro da gente mesmo, né? A gente é o divino sobre a Terra. Essa ideia, né, Silvio, ela não é separada da gente, né? Ela é a nossa própria essência. Então, se eu tenho uma essência divina, não é que eu acorde, tire essa essência divina, coloque no sofá e vá trabalhar, né? Ou vá conversar com as pessoas, ou vá para a escola, né? Na verdade, ela caminha contigo onde quer que tu estejas, né? Como eu acho que o entendimento, né, o conhecimento dessa essência te possibilita estar seguro e cognitivamente lúcido para que tu possa levar. É como a dicotomia humana nasce dessa fragmentação, né? A pessoa em casa tem uma personalidade e tem um comportamento. No trabalho ela tem uma personalidade e tem um comportamento. Com os amigos ela tem outra personalidade e outro comportamento. Isso cria um conflito, né, que fica muito difícil, né, de administrar e de que eles atinjam um armistício, né? Porque eles vivem em conflito, em guerra, né? Então essa constância, essa equanimidade que nasce do entendimento da nossa própria essência, ela faz com que a gente esteja frequentemente no mesmo ritmo ou no mesmo tom harmônico, né? Em todas as fases, em todos os campos, né, da sua vida. Se eu estou aqui, o Tadani que está aqui conversando contigo é o mesmo Tadani que está em casa, é o mesmo Tadani que está no trabalho, é o mesmo Tadani que está com os amigos, né? Então isso te dá uma certa tranquilidade, né? Legal. Primeiro porque tu não quer que as pessoas mudem, tu não tenta impor, né? Eu acho que quando tu não impõe as pessoas de querer mudá-las, controlá-las, manipulá-las, né? As pessoas também te deixam livre para ser quem tu queres, né? E muito menos tentar ser o que as pessoas esperam que você seja, né? Não, esse é um perigo muito grande, né? A sociedade, ela é muito forte, né? Ao impor certos padrões. Sim. Eu falo sobre os padrões que a gente tem hoje em dia, né? O que é êxito, o que é sucesso, né?
A maioria das pessoas não sabe o que é e a sociedade está frequentemente dizendo para ti que êxito e sucesso é uma coisa diferente. Né? Na família as pessoas falam uma coisa, no trabalho a empresa ou o gerente fala outra coisa, a mídia fala outra, a igreja fala outra. Né? As pessoas vivem naquele conflito eterno. Né? É muito difícil ter uma certa harmonia, paz, tranquilidade nesses momentos. Né? 2 minutos, Nuno. 2 minutos, Tadani. Olha, é um prazer imenso conversarmos. Acho que o telespectador internauta também adorou e vai querer saber mais. Você tem um e-mail, né? Tadani com Y, tadani@tadani.org. E você escreve poesias, tem algum local que a gente possa ler seus textos, essas maravilhas? Escrevo poesias e pensamentos, né? Eu publico nas mídias sociais, Facebook, né? Tadani Carolino dos Santos. Também tem um site, tadani.org, né? Ou tadani.com, todos os domínios acho que eu possuo, né? Está disponível, acessível para as pessoas, né? Legal. Quando é que você volta novamente ao Brasil para uma nova entrevista na TV comunitária? Olha, Silvio, é uma boa pergunta. O futuro é inexistente para mim, né? Eu estou aqui, agora... Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, um segundo de cada vez, um dia de cada vez, para tentar viver na plenitude dessa existência, né? Com todas as suas alegrias, com todos os seus desafios, e tentando ir com paz, amor, um pouco de sabedoria, né? É um prazer estar aqui na TV Comunitária, no Floripa em Foco. Muito obrigado pelo convite, uma honra. Nós é que agradecemos pelas excelentes palavras e perspectivas, né? Faltou mandar algum abraço para alguém para fecharmos? Um abraço para todas as pessoas que nos assistem. Que estão nos assistindo aqui, né? Continuo a parabenizá-los pelo projeto da TV Comunitária, muito bonito. Fiquei muito contente em saber o que você me descreveu. E se alguém tiver alguma dúvida, uma pergunta, pode mandar uma mensagem no Facebook, mandar um e-mail, será um prazer responder ou entrar em contato. Maravilha. Felicidades. Obrigado. E você, telespectador internauta, pode acompanhar novamente esse bate-papo daqui a pouco a partir das 22 horas, tanto aqui no canal 4 da NET, para você que mora em Florianópolis, como pelo tvfloripa.org.br. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.